Boa noite, meu nome é João Carlos Rodrigues Ramos, sou aluno de Viticultura e Enologia na Faculdade Católica Paulista. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho de extensão multidisciplinar 10, que é um relatório de elaboração e análise sensorial de um vinho. Bom, inicialmente a gente fala um pouco sobre a análise sensorial de vinhos, por constituir uma fundamental, né, para análise da qualidade, inclusive durante a vinificação. Escolhemos aí novamente a região da Chapada Diamantina para falar, que é onde a gente tem um conhecimento mais aprofundado, né? Então, a gente está lá em mais ou menos 900 a 1.200 metros de altitude, boas condições climáticas e temperaturas amenas, e também com uma alta amplitude térmica. A variedade Syrah é uma das variedades que mais tem se adaptado, principalmente aqui no Nordeste e no Centro-Oeste do país, e ela é originária aí do Vale do Rhône, na França, e tem, como eu falei, se adaptado bastante às condições edofoclimáticas da Chapada Diamantina. Então, o objetivo geral, né, aqui primeiro é falar um pouco sobre o vinho Syrah Vale do Ventura Barriguda, né, da vinícola Reconvexo, qual participei da sua elaboração, e avaliar depois as suas características, fazendo análise sensorial e relacionando o processo de elaboração e do terroir da Chapada Diamantina. Então, a gente tem aqui os objetivos, né? Caracterizar o perfil sensorial do vinho, relacionar as características sensoriais observadas com o processo de vinificação empregado e avaliar a qualidade geral do produto conforme os padrões da variedade Syrah. Bom, a gente escolheu esse vinho, basicamente, né, por ter participado da vinificação do mesmo e por estar aqui também mais perto da nossa região, ficando mais fácil de conhecer as características do seu terroir. Então, materiais e métodos que a gente utilizou, né? Fiz a degustação na adega de minha própria casa, no dia 30/10, às 8 horas da noite. A temperatura ambiente estava em 22 graus. E a gente utilizou aí água mineral para limpeza do palato, uma taça de cristal para vinho tinto, formato Bordeaux, né? Uma ficha de degustação padronizada, que está no final do trabalho. Pão também para limpeza gustativa, apesar de a gente só ter feito a degustação de um vinho. Controlando a temperatura da amostra, né? Então, em termos de metodologia, a gente primeiramente preparou a amostra. A gente serviu aí na faixa de 16 a 18 graus de temperatura. Serviu ali apenas 1/3 da taça, né? Para poder ter mais espaço para poder fazer a avaliação. E deixamos aí 30 minutos a garrafa aberta antes do serviço para uma oxigenação, já que trata-se de um vinho, como a gente vai ver um pouco mais para frente, que também já não tem tanta evolução ainda. Então, na sequência da análise, né, a gente faz a avaliação visual, né? A gente, como critério de avaliação, né, utilizou a escala hedônica e descritiva, baseada na metodologia da União Internacional dos Enólogos, que faz uma pontuação de 0 a 20, né? A metodologia da UE, né, tenta padronizar a avaliação sensorial, profissionalizar a degustação técnica e tem um aspecto hedônico e descritivo, né, onde o descritivo identifica e descreve as características sensoriais presentes, e o hedônico avalia a qualidade, a harmonia e a apreciação geral do vinho, né? Esse critério é utilizado em diversos concursos internacionais de vinho, controle de qualidades vinícolas, certificações, também para pesquisa enológica. Dando continuidade, a gente fez aqui a sequência da análise visual. A gente viu um vinho bastante límpido, uma cor, intensidade e viscosidade, observando através do fundo branco, né, inclinação de 45 para melhor visualização. Depois a gente fez a análise olfativa em 2 etapas, primeiro sem uma agitação para captar os aromas mais voláteis e depois com agitação um pouco suave para liberação de aromas menos voláteis. E depois, em seguida, fizemos a avaliação de pequenos goles, distribuindo o vinho por toda a boca, né, para estimulação das diferentes papilas gustativas. Então, como resultado, a gente teve aqui, né, uns dados técnicos do vinho: a vinícola Reconvexo, a região Vale do Ventura, na Chapada Diamantina, que fica na cidade de Morro de Chapéu.
a variedade de Syrah, safra 2023, uma graduação alcoólica alta de 15% e um vinho tinto tranquilo. Em relação à elaboração, né, a colheita foi realizada no dia 30 de setembro de 2023, estava bastante sol e calor, a gente estava com um grau Bix aí de 25 e é uma área muito pequena, de apenas meio hectare, então a método de colheita foi manual e seletiva, já fazendo uma pré-seleção dentro da própria planta, né. Então, depois fomos para a fase de vinificação, onde teve a recepção e desengasse. Mais uma coleta seletiva é feita nesse processo, faz o desgaste diretamente em cima de uma mastela, e aí a gente depois também faz o esmagamento direto no desengasse. A desengaçadeira, ela tira o engasse e já faz um leve esmagamento nas bagas para já cair diretamente na mastela e iniciar a maceração. Então tivemos aí uma maceração com a temperatura controlada de 22 graus, tempo de maceração foram mais ou menos 14 dias, né, contando com o dia do desengasse, e tínhamos processos de delestagem e pigeagem diários durante esse processo, esses 14 dias. Para a fermentação, a gente utilizou tanto a alcoólica quanto a malolática, que utilizou a levedura Fruit Head, que é uma levedura australiana, e a ideia dessa levedura é extrair um pouco mais de frutas vermelhas do vinho. A fermentação alcoólica levou mais ou menos 7 dias, durante a maceração ainda, e mais 21 dias para finalizar a malolática. Em todo esse tempo, o vinho permaneceu nos mesmos 22 graus, né? E o controle tecnológico foi feito medições diárias de densidade, temperatura e pH. Né? Não está aqui, mas também foi feita a medição de pH e acidez, né? Então a gente também teve no processo de maturação, a gente utilizou, né, metade em tanques de polipropileno e com o uso de carvalho francês em aduelas e metade em barricas de carvalho francês de segundo uso. Então metade do vinho foi maturado de uma forma, metade dentro da barrica, e passou esse tempo de 12 meses fazendo essa maturação. Bom, os tratamentos aplicados durante todo esse período foram diversas trasfegas, delestagem e alguns momentos de filtragem a frio, né? Onde a gente submetia o vinho a uma temperatura mais baixa para que decantassem essas borras e a gente fazia a troca de tanque para poder essas borras ficarem no fundo do tanque. O engarrafamento foi feito no dia 24 de novembro de 2024, né? 1 ano e 2 meses depois, mais ou menos. Foi feita uma filtração de filtro comum, a gente não utiliza filtro de terra, então é um filtro relativamente com as micras altas, né? Para não tirar muito da rusticidade do vinho, que é o nosso objetivo. E a sulfitação foi feita 15 miligramas por litro de metabisulfito de potássio. Obviamente foi feita uma análise antes, né, do vinho, antes de fazer essa sulfitação, e a ideia era fazer essa sulfitação para chegar aí a 30 miligramas por litro de SO2 livre total. Aí aqui a gente tem a ficha de degustação que foi feita, né, então a gente tem aqui um visual límpido e brilhante na análise virtual, uma cor rubi, bem escura, bem intensa, né? Aqui a gente bota aqui muito intensa a intensidade da cor. A viscosidade das lágrimas bastante viscosas, o que tem relação aí com o teor alcoólico, né? Que a gente já falou lá em cima de 15%. Bom, em observações visuais, a gente verifica que o vinho demonstra, né, a sua maceração um pouco mais longa, de 14 dias, pois conseguiu bastante extração, principalmente antocianas, e de todo o nível de maturação fenólica da uva. Na análise olfativa, a gente tem uma intensidade aromática intensa, né, a qualidade aromática fina, e os aromas primários das uvas, a gente sente mais as frutas negras, e especificar também aqui um pouco de pimenta preta, que acaba sendo um aroma primário também por causa da variedade do Syrah. Né? Aroma secundário, a gente tem aqui os frutados fermentativos, né? Então há o quê de frutas vermelhas também, né? Seguindo o manual das leveduras, inclusive utilizadas, né? Que a Fruit Head é feita para isso.
Aromas terciários, temos aí também, novamente, especiarias, aí agora já misturando um pouco da madeira com a própria variedade Syrah. Temos madeira, baunilha, do carvalho francês, tostado. A gente sente um pouco de defeito aromático de oxidação, né? Então, assim, talvez pela quantidade de trasfegas que foram feitas, a gente acaba conseguindo identificar um pouco disso, mas passa desapercebido diante do todo, né? Em nariz é necessário um aroma, é necessário não, o aroma ele é inicialmente bastante fechado, né? Então, os 30 minutos de aeração já foram um bom tempo de aeração, mas talvez colocando num decanter a gente conseguir acelerar isso um pouco mais. Mas com o tempo da degustação, ele vai mostrando seus aromas, em especial de frutas negras e especiarias, né? Na gustativa, a gente tem aí um vinho 100% seco, né? Uma acidez bem equilibrada, os taninos médios, um pouquinho verdes ainda, né? Um vinho jovem, como eu falei, então é um vinho de 2023, colheita 2023, né? Então estamos falando aí de pouco mais de 2 anos de colheita. Então é um vinho bem encorpado, né? Até pela presença de álcool e pelo tempo de maceração, então a gente percebe um corpo bem forte. E o álcool, apesar de ser 15, ele está bem equilibrado. Provavelmente aí encarando aí os taninos e a alta maceração, né? A extração que foi feita no vinho acaba equilibrando esse álcool mais alto. A persistência de sabor é bem longa. Identificamos, né, como já falado, frutas maduras, especiarias e um tostado nos sabores identificados agora na análise gustativa, né? Então, em equilíbrio geral, a gente achou o vinho bem equilibrado, né? Apesar de ainda estar com alguns taninos verdes e tal, mas acredito que foi um vinho bastante equilibrado. E a avaliação final aqui foi dado 4 de 4 pontos para o visual, 5 de 8 para o olfativo e 6 de 8 para o gustativo, finalizando aí num total de 17 de 20 pontos. O que a gente vê aqui pela classificação da UIE, que se torna um vinho excelente, né? Que é o vinho entre 17 e 18 pontos. Então, as observações gerais são essas. Em termos de resultados, aí a gente faz uma relação do processo produtivo, como eu falei durante toda a apresentação. Então, assim, a maceração longa com a maturação fenólica perfeita e também com Brix alto, com teor alcoólico alto, acaba trazendo um pouco do terroir aqui da Chapada Diamantina, onde é um lugar que durante o dia pode se fazer bastante calor, e a gente tem uma amplitude térmica alta, então de 30 e poucos graus a gente pode chegar a 18 de noite no verão, e no inverno de 26 até 12, né? Então é uma amplitude térmica bastante significativa, o que favorece a manutenção da acidez do vinho e também o desenvolvimento de aromas mais complexos, né? O terroir da Chapada Diamantina tem solos predominantemente arenosos, mas especificamente no microterroir da vinícola Reconvexo a gente tem um franco-argilo arenoso e a origem dele é de quartzito, né? Uma rocha, como toda a Chapada Diamantina, feita de rocha e, em sua maioria, quartzito. Então, a conclusão é que a gente achou o vinho bem ligado do terroir, com as características originais da casta também, né, com as especiarias, pimentas pretas. E acho que a participação no processo de elaboração proporcionou maior compreensão dessas influências das técnicas enológicas, das leveduras utilizadas, e agora fazendo a análise final do vinho, né? Sugestões para trabalhos futuros, aí uma análise sensorial comparativa com outros vinhos Syrah de outras diferenças brasileiras, né? De regiões brasileiras, para poder fazer essa comparação efetiva do terroir, e o estudo também da evolução sensorial desse vinho ao longo do tempo de guarda. Então é isso, a apresentação do trabalho. Espero que tenham gostado. Um abraço.